Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo da nossa disciplina. Hoje vamos falar de produtividade, sequenciamento e tempo de esgotamento. Aqui a definição de produtividade seria a relação do que foi produzido sobre os insumos utilizados na produção de um bem ou prestação de um serviço, num período aferido. Aqui tem a fórmula da produtividade, então seria, basicamente, colocando isso em fórmulas que eu acabei de falar, a quantidade absoluta, né, no período, né, a produtividade, né, absoluta no período que foi produzido, e os insumos, sobre os insumos utilizados naquele período para a obtenção da produção. Esses insumos também podem ser dito como fatores de produção. Então, aqui seria a fórmula da produtividade. Aqui alguns mecanismos, né, alguns fatores que a produtividade influencia, sempre levando em consideração que a organização também verifica que aquela produção, né, vai ter demandas, e isso é importante também, né? Produzir só por si só não é interessante para nenhuma organização, tem que ter demanda para aquele item, para aquele serviço. Aqui, a produtividade, né, a eficiência dessa produtividade, ela vai influenciar na diminuição dos custos, aumento da competitividade, aumento dos lucros e crescimento da organização. Isso quer dizer, né, em termos técnicos, que os insumos estão sendo utilizados de forma eficiente, né? E esse crescimento da organização também vai possibilitar o aumento dessa competitividade, porque significa que a organização está conseguindo trabalhar da melhor forma seus insumos, seus recursos, atendendo o mercado de forma eficiente e efetiva. Aqui tem dois tipos de índice. O parcial, que leva em conta apenas o insumo, né, que pode ser mão de obra, matéria-prima e capital e energia. Já os globais, eles podem levar em conta mais de um, né, insumo, né, no caso, 2 ou mais. Isso quer dizer o quê? Que nessa fórmula aqui, eu vou ter essa quantidade, né, produzida, e esse aqui, os insumos, na parcial vai ser apenas o insumo, e na global pode ser mais de um, 2 acima. Aqui a gente vai ter alguns exemplos. Aqui, por exemplo, desses cálculos de produtividade, tanto o que se produz, né, que seria produto, serviço, quanto os insumos têm uma unidade de medida. Então, a gente pode fazer essa relação, né, do que se produz, do que se usa, do que se consome. Aqui a gente tem o exemplo da olaria, né, que produz tijolos, calhas, telhas, né? A gente vai ter unidade dessa produção em unidades e a gente vai ter insumos também. Por exemplo, energia, mão de obra, né, que é o número de funcionários utilizados nessa produção, né, também são unidades dos insumos. Em uma loja de roupas, nós temos o número de peças vendidas, e os insumos seriam o metro quadrado, funcionários também. Então, aqui a gente temos unidades de produtividade, né, parciais, no caso, porque só leva em conta um insumo, mas a partir do momento que você pode combinar mais de uma, aí seria uma medida global. Mas aqui, nessa da olaria, a unidade de produtividade poderia ser tijolos por quilowatt, né, que seria a unidade de energia. Ou ir na loja, número de peças por metro quadrado, e assim por diante. Aqui a gente tem esse exemplo, né, de cálculo, também de produtividade. Aí já tem um conceito que seria absoluto e relativo. Vamos aqui para o exemplo e aí eu explico como seria cada um deles.
Aqui a gente vai ter a produção, né, de cada período, né, começando no período 0, que é o inicial, e o número de funcionários. A produtividade absoluta aqui seria essa produção sobre o número de funcionários. Então, para o período 0 seria 1.209,3. Aí aqui a relativa, né, vou considerar essa relativa o período 0 como referência. Então, seria 100%. Já no período 1, a gente teve um aumento. Então, em relação a esse período de referência, que é o 0, é um aumento de 104%. O período 2, em relação a o período 0, teve uma redução de ficou 94,9%. Então, a gente teve uma diminuição em relação ao período de referência. E assim por diante, né? Ou a relativa é justamente para ter um termo de comparação. Você poder comparar com algum período e dizer se houve melhoria, aliás, aumento ou diminuição dessa produtividade. Aqui seria a taxa de variação da produtividade em relação aqui ao período anterior. Nesse caso, a gente vai ter o período 0 como referência, o período 0 como referência, aí depois, em relação ao período anterior, aqui no período 1, aumento de 4,3, em relação ao período anterior, o período 2, menos 9. Então, aqui é interessante essa comparação da taxa de variação para você ter uma análise de cenário aqui. Por exemplo, a gente pode olhar aqui para esse gráfico, para essa tabela, e perceber que o período 2 teve essa redução de menos 9. E por que teve essa redução? Houve férias coletivas? Houve algum problema na produção? Então, buscar a causa disso é interessante, porque isso pode ser algo planejado. Então, aí está dentro do planejado, ok. Mas imagina se foi algo imprevisto, algo que deu errado e teve essa redução drástica. Então, alguns clientes não vão ser atendidos por essa redução. Então, isso tem que ser avaliado. Já aqui no período 9 houve um aumento. Por que teve esse aumento? O que pode ser, o que isso traz de interessante para a nossa análise? Teve maior demanda nesse período, é um período que demanda mais esse produto ou serviço, e a gente teve que aumentar a nossa produtividade. Então, pode ter alguma explicação. Então, o importante aqui é mensurar para poder gerenciar. Aqui é a partir disso, né, que você tem as medidas de produtividade. E você tem lá, sabe quanto tempo você demora para produzir, ou quanto você tem que gastar para produzir determinada quantidade daquele produto ou serviço. E você tem as suas demandas, então você tem como sequenciar a sua produção aí da melhor forma. Então, ou a prestação do seu serviço. Aqui, né, tem algumas técnicas, a gente não vai ver todas na disciplina, mas são técnicas simples que dá para ser aplicadas em qualquer organização, né, que vocês estejam, né, trabalhando, estagiando. Então, vocês podem verificar qual seria melhor para a organização que vocês pertencem. E aqui vamos falar um pouquinho delas, né? PEPs, né? PEPs é muito comum, que é o First In, First Out. É o primeiro pedido, vamos dizer assim, a chegar, é o primeiro a ser feito. Então, os lotes serão processados de acordo com sua checada no recurso, né? Então, houve um pedido hoje, então vamos, e outro vai ser, tem um de 10 dias atrás, que não foi ainda processado, então aquele vai ser processado na frente, 10 dias atrás. Aliás, é isso mesmo. Menor tempo de processamento, então, lotes com menor tempo, eles também vão tendo prioridade. Só que aí você pode também entrar num problema que os lotes que demandam mais tempo podem ficar muito para trás e atrasar a entrega para aquele cliente. Menor tempo de entrega, né? Seria isso aqui. Menor tempo de entrega. Os lotes serão processados de acordo com as menores datas de entrega. Então, o que está mais perto para ser vencido. Índice de prioridade tem a ver
ao cliente, né? Aquele cliente que demanda mais, sempre está lá solicitando produto, serviço à organização, então demanda maior quantidade, então ele pode ser um cliente prioritário. O índice crítico, né, tem a ver com a data, seria a data de entrega menos a data atual e o tempo de processamento. Então, você vai ver, né, o quanto falta, né, de tempo para fazer e o tempo que demora para ser feito. Então, seria essa relação, para saber qual pedido está mais crítico. O índice de folga é como se fosse o inverso, né? Você vai processar pelo menor tempo de folga, né? Quanto mais tempo de folga, você tem mais tempo para fazer. Então, o tempo de folga seria a data de entrega, menos somatório do processamento restante e o número de operações restantes. Então, aí você vai fazer essa operação também. É parecido com a questão do índice crítico, só que ele avalia a questão da folga. E a falta, né? Seria a quantidade de estoque sobre a taxa de demanda. É parecido com o tempo de esgotamento que a gente vai ver a seguir. Esse exemplo a gente vai ver a seguir, e mais a questão do recurso crítico, né? Como a gente pode avaliar a questão e gerenciar o recurso crítico. Então, algo importante no sequenciamento dos processos, né, repetitivos em lotes, seria o conceito de gargalo, né? Ele, como a gente comentou, está na aula passada, ele que limita o sistema produtivo. E alguns sistemas produtivos têm limitações internas ou externas. De uma forma geral, se o sistema produtivo tem capacidade de produção imediata para atender a demanda, o gargalo está no mercado. Isso significa o quê? Que eu tenho capacidade produtiva suficiente para atender a demanda que surge. Então, eu sempre consigo atender de forma imediata, vamos dizer assim. Instantânea não seria bem a palavra, mas imediata. Então, nesse caso, o gargalo está no mercado. Isso pode ser, por exemplo, uma empresa que recém-inaugurou, ainda não tem clientes em carteira, então, todo cliente que chega você consegue atender prontamente. Mas, a partir do momento que essa empresa vai crescendo, ter um maior número de clientes, essa situação pode mudar. Que os recursos que tem da empresa podem limitar esse atendimento imediato. Então, se você consegue atender a demanda de forma imediata, o gargalo está no mercado. Então, você tem que trabalhar no mercado para aumentar a sua demanda, para poder utilizar a sua capacidade produtiva de forma mais eficiente. Já, né, se a demanda não está sendo atendida de forma imediata, né, se você não consegue, tem um pedido, eu vou atender, então as limitações estão internas, né, está dentro da organização. Pode ser máquinas, humanos, espaço, transporte, etc. A taxa de utilização então, trazendo isso para dentro da empresa, né, da organização, né, a gente tem a questão que a taxa de utilização do recurso gargalo, não gargalo, não é determinada por sua capacidade de produção, mas sim de outra restrição do sistema. Então, lá eu tenho quem limita a produtividade, a produção, seria o recurso gargalo. Então, se eu tenho um recurso gargalo não gargalo, você não vai colocar, às vezes, ele na sua capacidade máxima, porque tem um recurso gargalo que está limitando toda a produção. Então, talvez não seja interessante colocá-lo para produzir na sua capacidade máxima. Uma hora perdida no recurso gargalo é uma hora perdida em todo o sistema produtivo. Então, isso é bem importante, né? Então, esse recurso que limita a produção, ele tem que ser avaliado de uma forma especial. E a gente pode empregar uma heurística de 5 passos como forma de direcionar as ações na programação dentro destas regras. Primeiro, você vai identificar os gargalos restritivos do sistema. Então, você tem que saber primeiro quais são suas etapas do seu sistema, os processos, para poder saber qual seria o gargalo, né, que a gente comentou na aula passada.
programar estes gargalos de forma a obter o máximo de benefícios. Aí você vai programar os demais recursos em função do gargalo. Investir, se você precisa, né, aumentar essa produtividade, você vai investir a sua aumento da capacidade dos gargalos restritivos do sistema, né? Então, você vai investir nos gargalos. Porque, como a gente falou, um recurso não gargalo, se você investe nele, você não mudou nada no sistema, porque quem está ditando o ritmo é o recurso gargalo. Então, investir prioritariamente o aumento da capacidade nos recursos gargalos, isso é muito importante. E alterando-se os gargalos, né? Quando você investe num recurso gargalo, talvez ele deixe de ser, e surgirá outros gargalos, ou outro gargalo. Então, você tem que voltar lá para o passo 1 e fazer tudo de novo, tá bom? Então, seria isso. Aqui, a questão do tempo de sequenciamento. É uma técnica utilizada para o sequenciamento, em que ordem devem ser produzidos os produtos, né? Você vai responder essa pergunta, em que ordem devem ser produzidos os produtos. É parecido com uma daquelas regras, né? Assim, só muda basicamente o nome, mas é algo bem similar. Aqui, calcular o tempo de esgotamento, né, TE, de um produto candidato ao sequenciamento, né? Seria o estoque disponível sobre a taxa de consumo. Então, aqui a taxa de consumo é a quantidade média consumida no intervalo de tempo, né? Que pode ser dia, semana, mês, etc. Aqui, imagina, né? Se tivermos 300 unidades de um produto em estoque e sua taxa de consumo for 800 unidades por semana, o seu tempo de esgotamento será de 3.000 sobre 800, né? Então, em 3,75 semanas, se não for produzido nada, esse produto vai acabar no estoque. Então, sempre vai ser programado você tem uma máquina que vários produtos dividem, né, o processamento naquela máquina. Então, quem vai ser produzido primeiro vai ser o produto que tiver o menor tempo de esgotamento, ou seja, que vai acabar mais brevemente. Aqui tem esse exemplo, né, que tem 5 produtos, são processados nas mesmas instalações, né? Programe o sequenciamento para 3 rodadas de acordo com a técnica do tempo de esgotamento. Aí aqui está a tabela, né? Então aqui a gente tem o produto, né? São 5 produtos, o lote padrão. O lote padrão significa que quando eu for iniciar essa produção desse produto, eu vou produzir, se for eu vou produzir 500 unidades, o 2, 3.300, o 3, 5.000, o 4, 4.000 e o 5, 2.800. São quantidades fixas por lote, né? Então, eu não vou produzir. Se eu iniciar a produção do primeiro produto, eu vou produzir um lote padrão de 500. Se eu for iniciar a produção do produto 2, eu vou produzir um lote padrão de 2.300. E assim por diante. Aqui, a duração da rodada, né, de semanas, né? Então, o produto 5, se eu for produzir, ele vai demorar 1 semana para ser feito esse lote. Mas o produto 2 vai demorar, aliás, 4 vai demorar 2 semanas, e assim por diante. Aqui o estoque que nós temos de cada um e a taxa de consumo de unidades por semana. Então, o primeiro passo aqui, né, usando essa técnica, seria calcular o tempo de esgotamento, que seria o estoque sobre a taxa de consumo. Na primeira rodada, né? Então, estoque sobre a taxa de consumo. Então, seria isso. Então, o produto com com menor taxa de esgotamento seria o 5, com 1,125. Então, ele que vai ser produzido na primeira rodada. Então, essa primeira rodada vai durar, a duração da rodada dessa produção do produto 5 seria 1 semana. Então, vai durar 1 semana. E nesta semana, né, aqui eu lembro que eu vou ter tem a taxa de consumo também, que seria 800. Então, no final dessa primeira semana, eu vou ter o quê? Lembrando, né, que eu produzi 2.800, o lote, né? O lote é 2.800. Só que eu tinha estoque tinha 900.
Só que eu consumi nessa semana 800, então eu fiquei no final daquela primeira semana com 100, mais o que eu produzi naquela semana. Então, eu fiquei com 2.900 desse produto 5. Tá aqui, ó, 2.900. Aí agora, eu calculei já aqui o estoque, o tempo de estoque, agora para os produtos remanescentes, e eu quero que vocês façam essa programação para as duas próximas rodadas, né? A segunda e a terceira. Quem vai ser produzido agora, nessa próxima rodada? Como vai ficar a tabelinha depois nessa próxima rodada? Então, eu quero que vocês façam isso para a segunda e terceira rodada. Então, qualquer dúvida, a gente se fala nos meios, né? No e-mail, WhatsApp e também na nossa próxima aula síncrona. Tá bom? Então, era isso. Continuem aqui, né? E aqui são as referências que eu utilizei para esta aula, né? Então, muito obrigada e até a próxima.